Seja bem-vindo ao canal Instrumental e Bíblia. Esse canal é dedicado a fortalecer sua fé por meio da leitura da Palavra de Deus, acompanhada de músicas instrumentais suaves e inspiradoras. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Levantaram-se de madrugada, e tendo adorado perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, concebeu Ana. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faze o que bem te parecer, espera até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança, e degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor,
Tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se dilata sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima arrogância, nem saiam coisas atrevidas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as obras. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que eram famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, para sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens ímpios, não se importavam com o Senhor, nem com o direito dos sacerdotes para com o povo. 1 Samuel capítulo 3. Samuel estava servindo perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naquela noite o Senhor chamou Samuel, mas ele pensou que fosse Eli quem o chamava. Samuel correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli respondeu: não te chamei, volta a deitar-te. E Samuel voltou a deitar-se. O Senhor chamou Samuel pela segunda vez, e ele se levantou, correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Eli respondeu: não te chamei, filho, volta a deitar-te. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou e foi ter com Eli, dizendo: eis-me aqui, pois me chamaste. Então Eli percebeu que era o Senhor quem chamava o menino. Eli disse a Samuel: vá deitar-se, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi dormir em seu lugar. O Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel o julgamento sobre a casa de Eli por causa da iniquidade de seus filhos. Samuel contou a visão a Eli, que aceitou a palavra do Senhor e disse: ele é o Senhor, faça-se conforme a sua vontade. Samuel cresceu e toda Israel reconheceu que ele era profeta do Senhor. A palavra do Senhor se espalhou. E nenhum acontecimento relevante se passou sem que Samuel relatasse aos homens. 1 Samuel, capítulo 4. Os israelitas marcharam contra os filisteus e foram derrotados. Muitos homens caíram mortos e o povo entrou em grande aflição. O povo decidiu levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, acreditando que isso lhes traria vitória. Os filisteus ouviram sobre a chegada da Arca e ficaram alarmados. Na batalha, os filisteus derrotaram Israel novamente. A Arca da Aliança foi tomada e os filhos de Eli, Hofni e Fineias, foram mortos. Quando Eli soube que a arca fora capturada e seus filhos mortos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli deu à luz um filho e o chamou Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel por causa da derrota e da captura da arca. 1 Samuel,
capítulo 5. Os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon e a colocaram diante do ídolo. Na manhã seguinte, o ídolo estava caído com o rosto no chão diante da arca. Eles o colocaram novamente no lugar, mas na manhã seguinte estava caído com as mãos e cabeça cortadas. O Senhor afligiu os filisteus com pragas e tumores nas cidades onde a arca permanecia. Reconhecendo que o Deus de Israel era poderoso, os filisteus decidiram devolver a arca. 1 Samuel, capítulo 6. Os filisteus colocaram a arca numa carroça nova, puxada por 2 vacas, e ofereceram-lhe uma oferta de ouro como sinal de expiação. As vacas levaram a arca até o território de Bet-Semes, onde o povo se alegrou ao vê-la. Alguns homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca e foram mortos pelo Senhor por desrespeito à santidade dela. O povo ficou alarmado e pediu auxílio para levar a arca até Kiriat Jearim, reconhecendo a santidade do Senhor e temendo a sua ira. 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel envelheceu, seus filhos foram nomeados juízes, mas eram corruptos e aceitavam subornos. Então, todo o povo se reuniu e disse a Samuel: "Dá-nos um rei para governar-nos, como todas as nações." Samuel se entristeceu e orou ao Senhor. Deus respondeu: "Atende ao povo, pois não a ti rejeitam, mas a mim." Deus explicou que o rei tomaria os filhos e filhas para si, cobraria tributos e exigiria serviço militar. Samuel transmitiu a mensagem ao povo, alertando sobre o governo do rei, mas eles insistiram em ter um rei. Havia um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era alto e formoso, superior a todos os homens de Israel. Um dia, Saul foi com seu servo procurar os jumentos perdidos de seu pai. O servo sugeriu que procurassem Samuel, o profeta, que poderia lhes indicar o caminho. Samuel recebeu Saul, e Deus revelou que ele seria ungido rei sobre Israel. Samuel tomou um frasco de óleo, ungiu Saul e disse: "O Senhor te unge como líder de seu povo." Samuel explicou sinais. Saul encontraria homens profetizando e o Espírito do Senhor viria sobre ele, transformando-o. Saul voltou para casa e todos perceberam sua mudança. Samuel convocou o povo em Mispá, apresentou Saul como rei, e o povo aceitou. Naás, rei dos Amonitas, ameaçou Sitim e exigiu que todo Israel cedesse ou sofreriam humilhação. Os líderes de Jabes pediram um prazo, e Saul se comoveu com a situação do povo. Saul reuniu o exército de Israel e recebeu apoio de milhares de homens. Deus deu vitória a Israel sobre os Amonitas, e o povo aclamou Saul como rei. 1 Samuel 12. Samuel falou ao povo, lembrando-os da fidelidade de Deus desde os tempos de Moisés e Josué. Ele destacou as bênçãos recebidas e as advertências quando Israel se afastou do Senhor. Samuel exortou o povo a temer a Deus, servi-lo de todo o coração e abandonar a idolatria. O povo prometeu obedecer, e Deus confirmou a promessa com sinais miraculosos de chuva. Saul reuniu tropas contra os filisteus. O exército de Israel estava assustado, pois os filisteus tinham cavalaria e armas melhores. Saul ofereceu sacrifício a Deus sem esperar Samuel, desobedecendo a ordem divina. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul, dizendo que ele havia agido insensatamente e que seu reino seria contestado. Deus anunciou que Saul seria rejeitado como rei e que outro seria escolhido. Jonatas, filho de Saul, decidiu atacar os filisteus com apenas seu escudeiro. Deus deu vitória a Israel através da coragem e fé de Jonatas. O exército israelita se animou e derrotou os filisteus com grande êxito. Saul impôs um voto proibindo comer durante a batalha, mas Jonatas, sem saber, comeu mel. Samuel reforçou que a obediência ao Senhor é mais importante que votos humanos. 1 Samuel 15. Samuel enviou Saul para destruir os amalequitas completamente, incluindo homens, mulheres, crianças e animais, como ordem de Deus.
Saul poupou Agag, rei dos amalequitas, e o melhor do gado, desobedecendo a ordem. Samuel confrontou Saul, que disse que poupou o gado para oferecer sacrifícios a Deus. Samuel declarou que a obediência é mais importante que o sacrifício e que Deus rejeitaria Saul como rei. Samuel matou Agag e se afastou de Saul, cumprindo parcialmente a ordem divina. 1 Samuel, capítulo 16. O Senhor disse a Samuel que não se apegasse à aparência ou à altura de Saul, pois ele rejeitara-o como rei. Samuel foi à casa de Jessé em Belém para ungir o escolhido de Deus. Jessé apresentou seus filhos, e o Senhor disse a Samuel que nenhum deles era o escolhido, até que viu Davi, o mais jovem que cuidava das ovelhas. O Senhor disse que ele via o coração, e Samuel ungiu Davi em presença de seus irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre Davi, e o espírito maligno veio sobre Saul. Os servos sugeriram trazer um músico para tocar para Saul, e Davi foi chamado, tornando-se o músico do rei e agradando-o com seu talento. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram-se para a batalha, e um guerreiro gigante chamado Golias desafiava Israel todos os dias. Davi, ainda jovem, trouxe mantimentos para seus irmãos no campo de batalha e ouviu o desafio de Golias. Indignado com a afronta contra Deus, Davi se ofereceu para lutar. Saul hesitou, mas Davi confiou no Senhor e recusou a armadura do rei, escolhendo apenas sua funda e pedras. No confronto, Davi derrubou Golias com uma pedra na testa e cortou sua cabeça, trazendo grande vitória a Israel. O povo celebrou e Davi tornou-se conhecido em todo Israel. 1 Samuel, capítulo 18. Davi ganhou o coração do povo e do próprio Saul, tornando-se comandante do exército. Saul começou a ter ciúmes de Davi por seu sucesso e popularidade. Jonatan, filho de Saul, formou uma profunda amizade com Davi e prometeu lealdade a ele. Saul tentou matar Davi diversas vezes, mas Deus protegia o jovem. Davi se casou com Mical, filha de Saul, fortalecendo temporariamente sua posição na corte, mas a inveja de Saul continuava a crescer. 1 Samuel, capítulo 19. Saul procurou Davi para matá-lo, mas Mical ajudou Davi a escapar pela janela. Davi fugiu e encontrou proteção junto a Samuel. Saul enviou mensageiros para prender Davi, mas todos acabaram sendo inspirados pelo Espírito de Deus e não conseguiram cumprir a missão. Davi continuou a fugir, e Samuel e Davi se refugiaram em Naiote. Saul chegou pessoalmente, mas foi igualmente impedido pela ação de Deus. 1 Samuel, capítulo 20. Davi e Jonatan se encontraram em segredo e fizeram um pacto de amizade e fidelidade. Davi pediu a Jonatan sinais para saber se Saul ainda desejava matá-lo. Jonatan prometeu avisar Davi sobre qualquer perigo, mesmo que fosse contra seu pai. Eles celebraram sua amizade e Jonatan afirmou que a aliança deles seria eterna, preservando a vida e o bem-estar de Davi, mesmo diante da perseguição de Saul. 1 Samuel, capítulo 21. Davi fugiu para Nob e procurou o sacerdote Aimeleque pedindo pão. Não havia pão comum, apenas os pães consagrados, que foram dados a Davi porque ele estava com fome. Aimeleque também lhe deu a espada de Golias, guardada ali. Davi seguiu então para Gate, terra dos filisteus, onde foi reconhecido. Temendo por sua vida, fingiu estar louco diante do rei Aques, que o desprezou e o deixou ir. 1 Samuel, capítulo 22. Davi retirou-se para a caverna de Adulão, onde seus familiares e muitos homens aflitos ou endividados se juntaram a ele, tornando-se um exército de seguidores. Ele levou seus pais para Moabe para que estivessem seguros. O profeta Gade instruiu Davi a sair da fortaleza e ir para a terra de Judá. Saul, cheio de ira, acusou seus servos e Jonatan de conspirarem com Davi. Doeg, o edomeu, denunciou que Aimeleque havia ajudado Davi.
Saul mandou matar os sacerdotes de Nobe, e Doeg executou 85 sacerdotes. Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e uniu-se a Davi, levando consigo o éfode sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 23. Davi soube que os filisteus atacavam Keila e, consultando o Senhor, desceu com seus homens e livrou a cidade. Saul tentou cercar Davi em Keila, mas Davi novamente consultou o Senhor e fugiu antes de ser capturado. Davi ficou no deserto, em lugares seguros. Jonatan foi encontrá-lo e fortaleceu sua fé em Deus, reafirmando sua amizade. Saul continuava a perseguir Davi, mas Deus não o entregou em suas mãos. 1 Samuel capítulo 24. Saul perseguiu Davi no deserto de En-Gedi. Quando Saul entrou numa caverna para descansar, Davi e seus homens estavam escondidos ali. Eles sugeriram que Davi matasse Saul, mas ele apenas cortou a orla do manto do rei, poupando-lhe a vida por temer ao Senhor e respeitar o ungido de Deus. Depois, Davi mostrou a Saul a orla cortada, provando que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Saul chorou e reconheceu a justiça de Davi, confessando que ele seria rei e pedindo que não exterminasse sua descendência. 1 Samuel capítulo 25. Samuel morreu, e todo Israel lamentou sua morte. Davi foi para o deserto de Parã. Um homem rico chamado Nabal recusou-se a ajudar Davi e seus homens, apesar de eles sempre terem protegido seus pastores. Abigail, esposa de Nabal, agiu com sabedoria. Levou suprimentos a Davi e pediu perdão por seu marido insensato, evitando que Davi derramasse sangue desnecessariamente. Deus feriu Nabal, que morreu 10 dias depois. Davi louvou ao Senhor pela justiça e tomou Abigail como esposa.